Olá, uma boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. O ex-presidente Lula entrega o passaporte à Polícia Federal. A viagem dele para a África, prevista para hoje, foi impedida pela Justiça. Pelo terceiro ano seguido, o Brasil tem queda nos postos de trabalho. A desigualdade de gênero e raça nas telas de cinema. Um levantamento mostra que nenhuma mulher negra brasileira produziu, dirigiu ou escreveu filmes em um ano inteiro. Donald Trump defende o mercado americano no Fórum Econômico Mundial e se compara a um animador de torcida dos Estados Unidos. E ainda, fabricantes apostam em 2018 como o ano dos carros autônomos, aqueles que não precisam de motorista. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O juiz federal Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou ontem a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento já foi entregue hoje de manhã pelo advogado de Lula. E com isso, o ex-presidente deixou de fazer a viagem que estava prevista para a África. Vamos até Brasília falar com a repórter Selma Dias, que traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Selma. Oi, Marcelo, boa tarde a você e a todos. Olha, o passaporte ele realmente foi entregue na sede da Polícia Federal em São Paulo. O ex-presidente Lula tinha realmente essa viagem para a Etiópia, hoje na África. Ele iria participar de uma reunião da Organização das Nações Unidas e falaria sobre fome. Essa viagem, então, teve de ser desmarcada e agora ele só pode deixar o país com autorização judicial. Normalmente, quando uma autoridade determina a apreensão do passaporte, é porque ele enxerga aí uma possibilidade do condenado ou de um acusado tentar fugir do país. Essa decisão da Justiça aqui do DF não tem relação com a condenação do ex-presidente lá pelo TRF de Curitiba. Ela foi tomada dentro de um outro processo que tramita na Justiça aqui do Distrito Federal, que trata da compra dos caças suecos ainda no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Essa decisão de ontem, ela segue em segredo de justiça. Nós não tivemos acesso aos argumentos do juiz, mas segundo as informações divulgadas aí pelo advogado de Lula, Cristiano Zanin, o juiz responsável determinou a apreensão do passaporte com base num outro processo que tramita numa outra vara, no caso no TRF lá em Curitiba. Por isso, na opinião do advogado, o juiz teria incorrido em ilegalidade e aí, mesmo assim, o advogado decidiu entregar o passaporte, mas disse que recebeu a medida com grande estarrecimento por considerá-la uma restrição ao direito constitucional de ir e vir. Ele garantiu que vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Vamos ouvir agora um trecho do que disse o advogado. Vamos definir a estratégia jurídica, mas a definição, por hora, é que a decisão será impugnada porque ela é incompatível com a Constituição Federal. O ex-presidente Lula deve ter assegurado o seu direito pleno de ir e vir, porque não há nenhuma situação que possa justificar a restrição que foi estabelecida. O Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil. No acumulado de 2017, os números indicaram uma redução de 0,05% nos empregos formais, comparados a 2016. Isso equivale a cerca de 20.800 postos de trabalho fechados. É o terceiro ano seguido de resultado negativo. Mas, para o Ministério, depois de 2 anos de forte queda, os dados confirmam uma tendência de recuperação. O setor que mais demitiu foi o da construção civil e o comércio, o que mais contratou. O salário médio do trabalhador cresceu 3,17%, acima da inflação, que foi 2,95%. A desigualdade de gênero e raça no Brasil pode ser vista nas telas de cinema e também por trás das câmeras. Uma pesquisa inédita da Agência Nacional de Cinema mostra como os brancos e os homens dominam os elencos e funções como roteiro e direção. Enquanto isso, as mulheres negras são praticamente excluídas. Em 1995, o filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati, ajudou na retomada do cinema brasileiro. No ano passado, Como Nossos Pais, de Laís Bodansky, ganhou os principais prêmios do Festival de Gramado. São exemplos de sucesso de filmes dirigidos por mulheres. E também uma exceção no Brasil.
Um panorama que fica ainda mais desigual quando se leva em conta, além do gênero, a cor da pele. Um estudo divulgado ontem pela Ancine analisou 142 longas-metragens brasileiros, lançados comercialmente em 2016, e revelou que 97% dos diretores eram brancos, sendo 75% homens. Dos roteiros, 93% foram assinados por brancos, quase 60% deles, homens. Já a produção executiva teve uma participação feminina maior do que a masculina. Ainda assim, nenhuma mulher negra aparece como produtora, diretora ou roteirista. A disparidade também chama a atenção no elenco. Enquanto negros e pardos representam mais da metade da população do país, eles não passaram de 13,4% dos atores e atrizes de cinema em 2016. Se você quiser, eu te apresento 10 roteiros, está tudo lá na minha gaveta. Só que a gente não consegue chegar onde a gente tem que chegar. A coordenadora da pesquisa espera que o estudo ajude na formulação de ações afirmativas no audiovisual brasileiro. Dentro da Ancine hoje já existe uma comissão de gênero e raça, com inclusive 4 pessoas dentro da superintendência que integram essa comissão. O estudo ele traz à tona uma realidade tão gritante que fica impossível de não se poder fazer nada. O Ministério da Cultura informou que vão ser lançados em breve editais para reduzir essas diferenças. Vamos soltar aí brevemente um conjunto de editais onde vai exatamente enfrentar essa problemática, ou seja, teremos ali o espaço para mulheres, assim como o espaço para negros e negras. Ou seja, vai ser um conjunto de editais com ações de estímulo bastante efetivos. E as mulheres também enfrentam dificuldades no mundo dos games pela internet. Nesse ambiente são comuns os casos de assédio e preconceito por parte dos jogadores homens. A Yami é assumidamente viciada em Counter-Strike, um jogo online em que um time de soldados enfrenta um time de terroristas. O game é violento e os jogadores costumam xingar os outros competidores. O que eu mais vejo mesmo é, até por ser mulher, né? Eu consigo ver que tem uma discrepância gigantesca do jeito que eles tratam. Ela começou a jogar bem cedo, aos 10 anos, numa lan house, usando o nome Little Girl, que significa menininha em português. Ela logo percebeu que o tipo de abordagem que recebia era bem mais agressiva que o normal. Tu vê que é uma coisa mais ofensiva quando ele, ô vagabunda, o que tá fazendo nesse jogo? Volta pra cozinha, teu lugar não é aqui. A campanha My Game, My Name, da qual a Yami faz parte, quer mudar o comportamento dos homens nos jogos. Para conscientizar sobre o problema, youtubers homens que têm canais sobre games foram convidados a jogar com apelidos femininos e puderam sentir na pele o que as gamers passam. É uma coisa horrível, a gente tem que se juntar. Os crimes de ódio são muito comuns no mundo virtual. Só que quem pratica esse tipo de delito nas redes sociais costuma se preparar para isso. Cria um perfil falso, acessa a rede de um local público ou até mesmo consegue fingir que está fazendo o post de um outro país. Já os assediadores dos games costumam agir por impulso e assim fica muito mais fácil de serem identificados. A maioria desses fabricantes de jogos, já desde a década passada, se prepara para atender a pedidos policiais a respeito. Então, eles guardam os registros de acesso, sim, eles guardam o histórico das conversas e eles têm toda uma política de privacidade de atender, inclusive, eles guardam esses dados e atendem a ordens judiciais. Algumas plataformas já começaram a banir os assediadores, mas outras fazem vista grossa para o problema, mesmo com as mulheres já sendo quase metade do público dos games. Era um mundo que os homens acreditavam que era só deles. Então chega uma mulher e meio que parece que desafia dizer que não tem mundo masculino, existe um jogo. O próximo domingo é o Dia Internacional da Luta contra a Hanseníase. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos da doença. E a campanha Janeiro Roxo reforça a importância do diagnóstico precoce. Em 1957, quando Dona Maria foi internada aos 11 anos na colônia Santa Marta, na zona rural de Goiânia, a política para tratamento da hanseníase ainda era o confinamento dos doentes. Tinha gente que passava a vida nessas colônias e nem via mais a família. Depois do parto, acontecia o quê?
Depois do parto, eles pegavam a criança, levavam para o preventório, que levou 2 meses para o preventório, e a gente nunca mais via. Era grande o preconceito por acharem que um simples contato poderia transmitir a doença. Mas, na verdade, alguém pega a doença se estiver com baixa imunidade e tiver contato próximo e diário com um portador que não esteja em tratamento. Eles eram completamente isolados da sociedade pelo medo da transmissão da doença. Uma doença que carrega muito estigma porque ela causa deformações nas pessoas. Então, historicamente, a hanseníase traz uma carga de medo, preconceito e estigma muito forte por causa dessa realidade dos leprosários. De 2006 a 2015, o Brasil reduziu o número de casos de hanseníase em 28%. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda somos o segundo país no mundo com a maior quantidade de casos, mais de 25 mil. Em 2003, Dona Marli reuniu pacientes e fundou o grupo de apoio a mulheres atingidas pela hanseníase. Lá fazem costura, bordado, tapeçaria, biscuit e outros artesanatos. Com calças jeans descartadas, criaram até uma proteção para os braços das que cozinham, já que a hanseníase faz os doentes perderem a sensibilidade na pele. Recebem algumas doações e Dona Marli diz que nunca faltou nada. A maior queixa é quanto ao atendimento em unidades básicas de saúde. Se fosse um diagnóstico fácil, a maioria das pessoas que estão aqui ficaram no mínimo 3 anos peregrinando de posto em posto de saúde sem saber o que tinha. Dona Marli, Dona Maria e tantas outras que antes se escondiam, hoje mostram o rosto, sem medo das dificuldades. Estou vivendo, não estou sobrevivendo. Depois do intervalo, você vai ver que a indústria do automóvel nos Estados Unidos está levando muito a sério o lançamento dos carros autônomos, que funcionam sem motorista. 2018 pode ser o ano deles.